Uniclac. De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e a gente no nosso processo pedagógico da nossa aprendizagem de História de Mato Grosso, voltada para esse concurso, para você ficar muito bem preparado e competitivo para esse certame. Hoje a gente trata da crise da mineração e as alternativas econômicas de Mato Grosso ao longo do contexto da segunda metade do século XVIII e comecinho do século XIX. Pessoal, a gente está estudando para concurso público. Isso não é brincadeira. Estudar para concurso público requer muita dedicação e você tem que estar empenhado a estudar, empenhado a fazer os seus relatórios, os seus resumos, os seus mapas conceituais e as suas revisões. Não se esqueça de fazer revisão, é fundamental para a fixação do conteúdo e para que você tenha uma grande preparação e um grande desempenho. Então, a minha dica para você é essa aqui, olha. Insistir, persistir e nunca desistir. Olha só, meu amiguinho, eu nunca disse para você que seria fácil, mas eu também não disse que seria impossível. Depende de você. A gente está fazendo aqui o melhor possível. A gente está se empenhando, fazendo profundas pesquisas, burilando no material didático, indo à busca das questões mais importantes, das questões atuais dos concursos públicos aqui em Mato Grosso, trazendo um material de qualidade para aprimorar o seu aprendizado. Mas depende muito de você, da sua força de vontade. Não pode procrastinar, não pode entregar os pontos, não pode desistir, pessoal. Render-se nunca, retroceder jamais. A insistência, a persistência é o caminho do êxito. Então o que você está esperando? Caneta e papel na mão aí, pessoal, e começa a fazer as suas anotações para essa importante aula que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então vamos lá, faça as suas orações. Pensamento positivo sempre. Senhor, dai-me forças para continuar, para estudar com dedicação, com afinco, com foco, força e fé, rumo às grandes conquistas. Vamos lá. Pessoal, então vamos falar hoje sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas de Mato Grosso, começando pelo aspecto que tange a crise da mineração. Recapitulando de aulas anteriores, a gente falou que a descoberta de ouro em terras que deram origem ao meu Mato Grosso querido estão relacionadas com as atividades bandeirantes. As incursões promovidas pelos bandeirantes no início do século XVIII deram como desdobramentos importantes a descoberta de ouro em Cuiabá e o início do povoamento branco, ou seja, o início da colonização das terras mato-grossenses, lavras do Cochipó-Mirim, lavras da Prainha, as famosas Minas do Sutil. E, posteriormente, tivemos as incursões dos irmãos Pais de Barros, Arthur e Fernando Pais de Barros, que descobriram as minas de Mato Grosso, na região do Vale do Guaporé, onde mais tarde seria edificada a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Porém, pessoal, vocês sabem muito bem, não é? Que a alegria de pobre dura pouco. A descoberta de ouro, que foi importante nesse processo de consolidação, de conquista desse território, de ampliação dos domínios coloniais portugueses aqui na América, com a exploração econômica das minas cuiabanas e das minas guaporeanas, teve uma duração
efêmera. Já na segunda metade do século XVIII, nós temos uma decadência da atividade mineradora nessas terras. A crise da mineração já é verificada na segunda metade do século XVIII. Quais são os principais fatores que justificam essa queda abrupta da extração aurífera em terras mato-grossenses? São vários fatores. Eis aqui os principais. O fato de ser encontrado na região o ouro de aluvião, o conhecido ouro de superfície, que está ali, ó, junto às margens dos rios, ali no cascalho, junto ali aos rios e córregos em terras mato-grossenses. Mais fácil de ser encontrado, porém, um ouro que entra em processo de escassez muito mais depressa. É isso aí, ouro de aluvião, ouro de superfície. Então nós temos aqui, ó, um rápido esgotamento dessas jazidas auríferas. A quantidade de ouro foi escasseando muito depressa. Outro aspecto que também contribui para a crise da mineração é a ausência de técnicas de extração mais sofisticadas. As técnicas utilizadas na extração do ouro em terras mato-grossenses eram bastante rudimentares. As técnicas utilizadas não eram aprimoradas. Está aqui na imagem, está aqui na ilustração que aparece na sua lousa. De olho na tela, pessoal. Vamos lá, de olho na lousa. Me dê imagens, por favor. Olha aqui, pessoal, o garimpeiro está aqui, o minerador, utilizando a bateia ali. Olha só, tem a picareta, tem a bateia, está no leito do rio, fazendo ali, lavando o cascalho à procura do precioso, do ouro, do vil metal. São técnicas bastante rudimentares utilizadas pelos mineradores na extração de ouro aí no século XVIII, aqui nestas paragens. Um outro item ainda que também contribui de maneira significativa para a crise da mineração é a exorbitante tributação metropolitana. Você se recorda da nossa aula sobre a fundação de Cuiabá, a descoberta das minas cuiabanas, sobretudo, as lavras do Sutil no córrego da Prainha, que aguçaram os interesses dos paulistas e também das autoridades metropolitanas portuguesas em relação a Cuiabá. Não foi à toa que o governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, ele mesmo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, o governador da capitania de São Paulo, veio residir em Cuiabá para acompanhar em loco a extração aurífera e implantar uma rigorosa cobrança de impostos, um grande aparato fiscalizador aqui nestas minas cuiabanas. Vamos lembrar que Cuiabá estava circunscrita à capitania de São Paulo. Cuiabá fazia parte da capitania de São Paulo. Então, por essa razão que o governador, o capitão-general de São Paulo, se deslocou lá da sede do povoado para Cuiabá no intuito de implantar o poder metropolitano aqui nessa região, pessoal. Chegando aqui, ele elevou Cuiabá à categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, estabeleceu também o Senado da Câmara, ou seja, a Câmara Municipal de Cuiabá, junto ali ao Largo da Mandioca, edificou também o Pelourinho, símbolo do poder metropolitano. Mas não podemos esquecer que nos 18 meses em que Dom Rodrigo César de Menezes esteve em Cuiabá, ele não deu mole para ninguém. Ele implantou um rigoroso arroxo fiscal. Ou seja, trocando em miúdos aí, meus amigos, implantou uma rigorosa cobrança de impostos, elevou a tributação
sobre a atividade mineradora em Cuiabá. Fato que inclusive chegou a provocar uma certa evasão populacional. Você se recorda, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Estamos apenas recapitulando o que nós já abordamos em aulas passadas. Então, os fatores principais, anota aí no seu caderninho para não esquecer, os fatores que causaram a crise mineradora em Mato Grosso no século XVIII, tá aí para você. Ouro de aluvião, nós temos também técnicas rudimentares na extração e elevada tributação por parte da coroa portuguesa. Então, logicamente, nesse contexto todo aí, nós temos uma decadência da atividade mineradora. E diante de tal decadência, de tal estagnação econômica, surgem necessariamente atividades complementares, atividades econômicas que vão ser uma espécie de tábua de salvação para a economia mato-grossense que dava sinais de crise por conta do decréscimo na extração de ouro. Então aí, pessoal, olha só, temos as alternativas econômicas, as atividades que vão surgir para justamente completar essa lacuna da parte econômica que é a queda da mineração. Beleza? Quais são essas atividades aí, tio Ed? Tá aqui para você. Agricultura de subsistência, que tinha por objetivo abastecer os arraiais e vilas mato-grossenses. Agricultura de subsistência, tá aqui, ó. Literalmente a galera foi para a roça, né? Já que a mineração estava dando sinais de decadência, surgem atividades complementares, atividades importantes, principalmente no que tange ao comércio local. Beleza? Show de... Vamos então. Além da agricultura de subsistência, nós temos também o cultivo de cana-de-açúcar e o estabelecimento dos engenhos. Olha aqui para a lousa, aqui olha só o engenho de cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escrava, hein? Engenhos de cana-de-açúcar. Surgiram os primeiros engenhos mato-grossenses na região de Serra Acima. Antônio de Almeida Lara é o grande empreendedor dos primeiros engenhos em terras mato-grossenses. E ainda temos a pecuária extensiva, a criação de gado em terras mato-grossenses como uma importante atividade econômica. Já, olha só, já vislumbrando o que seria uma grande atividade da economia de Mato Grosso nos séculos seguintes. Então começa a pecuária extensiva, aproveitando dos vastos campos nativos do território da capitania de Mato Grosso. Então chegam as primeiras cabeças de gado ainda no século XVIII. Beleza? Então anota aí atividades econômicas que são alternativas diante da crise da mineração. Surge então o cultivo de roças de subsistência, além dos engenhos de açúcar e seus derivados, e também a criação de gado. Além do extrativismo rudimentar, viu, pessoal? Além da extração rudimentar de madeira, nesse contexto também. Então vamos lá. Agricultura de subsistência, olha só a criação de pequenos animais ali, ó. Criação de galináceos, não é? Criação de galo, galinha, peru, criação de pequenos animais na região de Serra Acima e Rio Abaixo. Vamos lá? A agricultura de subsistência, o abastecimento de Cuiabá com gêneros de primeira necessidade. Você lembra, né? Gêneros de primeira necessidade. Arroz, feijão, milho, verduras, legumes vinham de duas localidades próximas às minas cuiabanas,
Quais são mesmo essas duas localidades? Lembra disso? As duas localidades são Serra Acima e Rio Abaixo. Rio Abaixo, atual Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. E Serra Acima, atual Chapada. Então, dessas duas localidades vinham essa produção de subsistência destinada ao abastecimento interno, principalmente das minas cuiabanas. Temos também os engenhos, olha só, os engenhos estabelecidos em Serra Acima, atual Chapada, além das vilas de Cuiabá e da Vila Capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Os engenhos de açúcar possuíam como características básicas a utilização de mão de obra escrava, a produção de açúcar e seus derivados. Olha só aqui os derivados do açúcar, né, pessoal? Produção de álcool, produção de aguardente e produção da rapadura, que é doce, mas não é mole, não. Então temos aqui a produção de açúcar e seus derivados. Detalhe, pequena produção esta destinada ao comércio local. E temos ainda a pecuária, pessoal, pecuária extensiva, hein? Olha a característica importante dessa atividade, pecuária extensiva, com destino ao pequeno mercado interno mato-grossense e uma reduzida mão de obra. Atenção, pessoal, anota aí como característica importante. Na pecuária, predominou a mão de obra livre dos vaqueiros, os chamados camaradas. Perfeito? Predominou a mão de obra livre na pecuária. Isso significa que não teve utilização de mão de obra escrava? Não necessariamente. Nós tivemos a utilização da mão de obra escrava em menor número. Afinal de contas, a pecuária exigia uma pequena mão de obra. Qual era o tipo da pecuária mesmo? Pecuária extensiva, o gado solto no pasto, aproveitando então as potencialidades, os vastos campos nativos mato-grossenses. Beleza? Então vamos lá. Continuando a falar sobre a pecuária, pessoal, é importante tratar aqui do caminho de Goiás, ou Estrada de Goiás. Pessoal, o caminho de Goiás também é conhecido como Estrada, vamos lá, Estrada Boiadeira, Estrada Boiadeira, é o caminho de Goiás. O caminho de Goiás passou a ser uma alternativa de acesso às terras cuiabanas após 1726. Porque vamos recapitular de novo, vamos voltar aqui e fazer uma revisãozinha rápida. Vamos lá. Com a descoberta das minas de ouro em terras cuiabanas, tornou-se necessário o abastecimento para essa região. O abastecimento externo era feito pelas monções, as expedições fluviais que vinham de São Paulo e traziam uma grande gama de mercadorias para Cuiabá. Ferramentas de trabalho, alimentos diversos, medicamentos, vestimentas, escravos, etc. e tal. Porém, essa era a única alternativa de acesso às minas cuiabanas? Lógico que não. Havia uma outra alternativa que foi um caminho terrestre que partia do interior de São Paulo, passava por Franca, passava pelo Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, você sabe onde fica o Triângulo Mineiro, né? Beraba, Berlândia, Bosta de Araguari, né? Uberlândia, Uberaba e Araguari. Coitada de Araguari. Araguari é uma grande cidade. Um abraço para a galera de Araguari. Então passava pelo Triângulo Mineiro, depois entrava em Goiás, passava por Goiás, entrava em Mato Grosso e rumava em direção a Cuiabá. Então, o caminho de Goiás, que é essa estrada boiadeira, tornou-se uma importante alternativa
de acesso às minas cuiabanas, que teve, por sua vez, como um importante desdobramento o desenvolvimento da pecuária. Pessoal, é através do caminho de Goiás que entraram as primeiras cabeças de gado em território mato-grossense. Perfeito? Então, o caminho de Goiás contribuiu para o desenvolvimento da pecuária mato-grossense, cuja produção era voltada nesse contexto histórico a que nós estamos falando, século XVIII, eu estou falando de século XVIII, você presta atenção aí, amigão. Século XVIII, segunda metade do século XVIII, essa produção da pecuária mato-grossense era destinada ao abastecimento interno. Possuía uma baixa produtividade, portanto, já falei, mas torno a repetir, a pecuária extensiva desenvolveu-se nessa região. Então, uma pecuária sem grandes investimentos, sem utilização de modernas técnicas. É basicamente o gado solto ali na invernada, não é? O gado solto no pasto para ganhar peso para depois ser abatido. Tudo bem? É a chamada pecuária extensiva com baixa produtividade nesse contexto. Apesar da baixa produtividade, nós temos um importante destaque na pecuária mato-grossense desse período, que foi a Fazenda Jacobina. A Fazenda Jacobina, nas imediações de Cáceres, que foi o grande destaque da produção bovina mato-grossense aí no século XVIII e também comecinho do século XIX, hein? Então anota aí, Fazenda Jacobina, município de Vila Maria, atual Cáceres, teve o grande destaque na produção de gado em Mato Grosso, nesse contexto histórico que a gente está enfocando nesta aula. Maravilha! Maravilha mesmo, pessoal. Deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar utilizar a lousa. Vamos nessa. Beleza. Vamos conferir? Pessoal, vamos agora conferir algumas questões importantes aí, porque é muito necessário que você faça a conjugação da teoria com a prática. Então, aquilo que você viu na nossa aula, que você fez o seu resumo, que você fez o seu roteiro de estudo, é importante você se exercitar. Olha só, a teoria sem a prática não garante aprendizado. Então, você precisa estudar, prestar atenção na aula, fazer as anotações, fazer o seu resumo e depois, fazer as questões também. Isso ajuda a consolidar o seu aprendizado. Vamos lá, então, questão aqui, moçada. A extração de minérios no território mato-grossense pelos bandeirantes durante o período colonial baseava-se essencialmente na... Vamos lá. Essa questão, então, fala sobre a mineração. Vou até escrever aqui, mineração em Mato Grosso. Contexto histórico qual é? Século XVIII. Século XVIII. É o século do ouro, não é? Do Brasil como um todo. E aqui em Mato Grosso não foi diferente. Século XVIII. Século XVIII você lembra lá da aliança. Da sua aliança ali. A sua aliança é o quê? 18 quilates. Geralmente é 18 quilates, não é isso? Maravilha. Então lembrar que 18 é o século dourado no Brasil. Extração de ouro. E aqui em Mato Grosso, evidentemente, está dentro desse contexto histórico. A mineração em Mato Grosso, como nós bem sabemos, é um desdobramento da ação dos chamados bandeirantes, que eram aqueles sertanistas que embrenhavam-se pelo interior, pelo sertão brasileiro à procura de riquezas e acabaram descobrindo ouro em Minas Gerais, depois Mato Grosso e finalmente
Goiás. Então, como eram as características? O que ele quer saber aqui, ó? Quer saber as características da atividade mineradora em Mato Grosso durante o século XVIII. Então você lembra, olha só. Os bandeirantes descobriram ouro em terras cuiabanas no início do século XVIII. A extração se baseava na utilização de mão de obra escrava, tinha técnicas rudimentares, o ouro era de aluvião com rápido esgotamento que levou à crise da atividade mineradora. Via de regra, essas são as características básicas da mineração em Mato Grosso durante a primeira metade do século XVIII. Maravilha? Muito bem. Vamos conferir então as alternativas? Letra A diz que baseava essencialmente na abertura dos caminhos em direção ao Grão-Pará no começo do século XIX. Olha só, gente, fora do contexto que a gente está falando, não é? A gente não está tratando da mineração em Mato Grosso que aconteceu, que ocorreu no século XVIII, não é isso? Beleza, professor, é isso aí. Como um desdobramento da ação dos bandeirantes. Olha lá, tá falando aqui no enunciado, no comando da questão, na verdade, não é? O comando da questão já é bem claro, tá dizendo aqui, ó, a extração de minérios, extração de ouro pelos bandeirantes aqui. Qual a característica? Foi a criação de caminhos em direção ao Grão-Pará? Não, os bandeirantes vinham de onde? Os bandeirantes vinham de São Paulo, utilizavam-se dos caminhos fluviais para chegar até as minas mato-grossenses, e é século XVIII e não século XIX. Portanto, a gente já vai excluindo essa alternativa A. Não é letra A, tá errado a letra A. Vamos conferir a letra B? Prospecção de diamantes e pedras brasileiras em minas subterrâneas no interior do Mato Grosso. Gente, olha só. A mineração feita pelos bandeirantes foi de diamantes, de pedras preciosas, feitas em minas subterrâneas no território do interior de Mato Grosso? Não, os bandeirantes vieram e acabaram descobrindo ouro em Cuiabá, junto aos rios. Primeiro o rio Cochipó, as lavras do Cochipó-Mirim, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral, depois, junto ao córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, as minas do Sutil, pessoal. Olha só, junto aos rios. Depois, junto ao rio Guaporé, as minas de Mato Grosso. Extração do quê? De ouro. Extração de ouro, extração aurífera. Tá errada também a letra B. Vamos para a letra C, então. A extração da prata e minérios derivados da prata no rio Paraguai. Gente, olha só que absurdo essa afirmação, não é? Essa afirmação aqui chega a ser risível. Porque é a extração aurífera, já falamos, extração de ouro junto aos rios da região aqui, ó, Rio Cuiabá, não é? E Rio Guaporé, lá na porção banhada pelo Rio Guaporé, no Vale Guaporeano, lá na porção noroeste do território. Maravilha? Vamos conferir outra aqui, ó. Utilização da bateia para obtenção do minério de ferro. Minério de ferro. Puxa vida, hein? Olha só. Tá falando aqui da extração de minério de ferro na região do Pantanal. Olha só que absurdo. Completamente errada essa afirmação. Então, por exclusão, meu nobre, já chegamos ali aonde? Olha, a letra E, exploração de ouro de aluvião na região de Cuiabá. Você se lembra, nós falamos as características básicas da extração aurífera em terras mato-grossenses no século XVIII. Tá aí, ó. Exploração de ouro de aluvião na região de Cuiabá. Alternativa correta, então, letra E de Edenilson. Beleza. Vamos para a próxima questão?
Vamos lá, conferir a próxima questão aí. Para ficar competitivo, hein? Para ficar muito bem preparado. Segunda questão aqui, moçada. Cuiabá possuía, segundo estudos, no final do século XVIII, 24 engenhos de aguardente. Olha, que beleza, hein? Engenhos de aguardente. Olha só, depois que você passar nesse concurso, não se esqueça de mandar uma da boa para mim, hein? Aquela da boa mesmo, de alambique, hein? A minha favorita. Vamos lá. 24 engenhos de aguardente. 22 de rapadura. Rapadura também é da hora, hein? E Vila Bela da Santíssima Trindade, 3 engenhos de aguardente e 3 de açúcar e rapadura. Sobre essa produção pode-se afirmar. Então a questão está falando sobre a produção de açúcar e seus derivados nos engenhos localizados nas duas principais vilas mato-grossenses do século XVIII. Vila Bela da Santíssima Trindade, a capital, e Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que era o primeiro núcleo populacional fundado na região. Letra A diz que a produção dos engenhos mato-grossenses no século XVIII envolvia um grande número de trabalhadores assalariados. Errado, não é, pessoal? A mão de obra nos engenhos era feita pelos escravos, mão de obra escravizada. E não era um grande número, mas era mão de obra escravizada. Portanto, letra A está incorreto. Letra B diz que a produção dos engenhos mato-grossenses no século XVIII era toda contrabandeada para o mercado paraguaio, fazendo contrabando na fronteira. Não, essa produção era consumida localmente. Errada também a letra B. Letra C diz que era toda destinada ao comércio local. Aí sim, meu camarada, afirmação correta. Afirmação correta. Era toda destinada ao comércio local. E a letra D diz que era voltada para abastecer todo o centro-oeste brasileiro. Errônea afirmação. A única correta é a letra C de Cristo. Tá lá para você aí, pessoal. Letra C, alternativa correta sobre essa questão que versa sobre os engenhos mato-grossenses do século XVIII. Próxima questão aqui, olha só. Tendo em vista a fundação de Cuiabá e a ocupação do Mato Grosso, considere as assertivas. Então vamos lá, pessoal. Questão então fala sobre a fundação de Cuiabá. Então vamos lá, eu vou até colocar aqui, ó, Cuiabá, fundação de Cuiabá, você se lembra de aulas anteriores, 1719, Pascoal Moreira Cabral. 1727, elevação de Cuiabá, categoria de Vila Real. O Cuiabá aqui, ó, fundação, vamos puxar uma setazinha aqui para ilustrar melhor. 1719, fundação de Cuiabá, Pascoal Moreira Cabral. Maravilha, professor. O senhor falou sobre esse assunto na aula sobre os bandeirantes e a escravidão indígena e exploração de ouro. E falou também na aula sobre a fundação de Cuiabá. Então, Pascoal Moreira Cabral, fundação de Cuiabá, 8 de abril de 1719. 1727 foi a elevação de Cuiabá, categoria de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, sob os auspícios de Dom Rodrigo César de Menezes, o governador da capitania de São Paulo. Afinal de contas, Cuiabá fazia parte da capitania de São Paulo. Maravilha. Depois a gente teve outros aspectos importantes. Olha só.
Criação da Capitania de Mato Grosso. A Capitania de Mato Grosso foi criada através da Carta Régia de 9 de maio de 1748, desmembrada, portanto, da Capitania de São Paulo. E temos também, olha só, Vila Bela da Santíssima Trindade, fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, com o objetivo de ser a sede administrativa da Capitania de Mato Grosso, pelo capitão-general Dom Antônio Rolim de Moura, 1752. Pronto, a gente já fez uma pequena revisão, podemos então agora analisar as assertivas que dizem respeito a esta temática. Primeira assertiva: a cidade de Cuiabá, além de outras cidades do Mato Grosso, foi fundada na época da descoberta do ouro e diamantes nessa região. Então, olha só, a cidade de Cuiabá foi fundada, então, na época da descoberta de ouro e diamantes na região. Houve a descoberta de ouro no início do século XVIII, houve também a descoberta de diamantes nas imediações do atual município de Diamantino, também no século XVIII. Tudo bem? Então, a descoberta dessas riquezas minerais potencializaram o surgimento de alguns núcleos populacionais. Daí a gente pode destacar Cuiabá, Vila Bela, Rosário Oeste, Diamantino, todas essas surgidas, advindas desse processo de exploração de ouro e também de pedras preciosas, o diamante. Item 2. Com o esgotamento da atividade extrativa, a área citada passou por um longo período de estagnação econômica. Então, após a decadência da atividade mineradora em terras mato-grossenses, há um período de estagnação econômica, que a gente viu. A queda da mineração suscitou o soerguimento de outras atividades. Vamos revisar? Vamos lá, então? Agricultura de subsistência, extração rudimentar de madeira, criação de gado e plantação de cana-de-açúcar, produção de açúcar derivados nos engenhos. Então, recapitulando: agricultura de subsistência, engenhos, pecuária e madeira. Maravilha? Item 3. As principais atividades econômicas dos povoados mato-grossenses pós-época aurífera eram a pecuária extensiva, a extração rudimentar de madeira e a pequena agricultura de alimentos, ou seja, agricultura de subsistência. Falamos sobre isso agora há pouco. E o item 4, a fundação de Rondonópolis, nas proximidades de Cuiabá, no final do século XIX, reforçou a posição da capital mato-grossense. Pessoal, Rondonópolis vai surgir no início do século XX, lá em 1915, lá por volta de 1915, e só é emancipada, se torna município já em meados do século XX, lá na década de 1950. Então não é o contexto histórico mencionado aqui na assertiva. Está incorreta, portanto, o item 4, a quarta assertiva está incorreta. Estão corretos, portanto, os itens que aparecem aqui, pessoal. Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Só tem, portanto, uma incorreta, que é a 4. Beleza? Então, 1, 2 e 3 estão
corretíssimas, estão daquele jeito, né? Estão corretas. Maravilha, pessoal? Maravilha, professor! Assunto muito fácil, a gente vai gabaritar no dia da prova. Então eu deixo a minha mensagem de incentivo, de motivação para os seus estudos. Mantenha o foco e lute por aquilo que você acredita. Se aquilo que você acredita é se tornar um servidor público para atuar junto à população, oferecendo serviço de qualidade, busque esse seu ideal, continue lutando que você vai chegar lá. Estudando com dedicação, não tenha certeza que você vai ter um grande desempenho. Tudo bem? Gostou da nossa aula? Não se esqueça de curtir a nossa aula aí, pessoal. Isso aí ajuda na divulgação e ajuda a gente a preparar cada vez materiais mais contextualizados, mais bem preparados para você ter uma grande aprendizagem. Um grande abraço, bons estudos, cuide-se bem e até a próxima!